Ele é esse Deus. E hoje eu entendo pela luta que eu passei essa tarde. Eu estava com uma palavra no meu coração e o Espírito Santo dizia, mas não é essa, filha, essa é para outro dia. E eu dizia, aí eu chamei o Telmo, né, mais experiente nessa área. Eu falei, amor, eu estou com uma palavra no meu coração, mas o Espírito Santo está me dizendo que é outra. Só que essa outra palavra, ela não está inteira, o download não veio ainda inteiro. E ele falou, seja fiel àquilo que o Espírito Santo colocar no teu coração. Essa frase, a minha verdadeira essência, nasceu de um tempo de oração. Deus falou assim comigo, filha, não perde a tua verdadeira essência. Não perde quem eu te chamei para ser. Sabe por quê? Tem tantas coisas que querem nos tirar desse lugar, nos tirar a nossa verdadeira essência. A mulher tem uma essência. A Bíblia diz, na primeira palavra referente a nós, primeira palavra que Deus, quando nos criou, vou fazer uma auxiliadora, uma ajudadora. Você imagina o que é uma pessoa que auxilia? O que é? Como é gostoso ter alguém nos auxiliando, é o nosso amparo. É o nosso, às vezes, o abraço. O auxílio é isso. O auxílio fala de Deus é o nosso auxílio, bem presente nas tribulações. A mulher, ela tem esse dom. Já viu mulher numa tribulação, numa família, quando ela está em Deus? O que é que essa mulher faz, gente? Ela contorna tudo. Ela contorna de um jeito, uma palavra doce de uma mãe. A Bíblia diz em Provérbios que a palavra calma, ela desmonta toda a ira, toda a confusão. Você quer ver uma confusão se acabar? Fale calmamente. Quando os ânimos estão muito elevados, comece a falar baixo. Você vai começar a desarmar guerras dentro da sua casa, dentro da sua vida. Às vezes quando a gente está desesperada, e a gente quer se desesperar, Deus, e agora? Dentro de você sempre vai haver uma voz mansa e suave, dizendo, não temas. Não temas, porque eu estou contigo. A auxiliadora vem da essência de amiga, socorro, de ajudadora. Mas tantas coisas querem nos tirar desse lugar. Quantas vezes nós não fomos auxiliadora, mas nós fomos talvez aquela manipuladora. Quantas vezes a gente agiu naquilo que a gente achava que era certo e a gente acabou errando. E às vezes nós temos que voltar. Queria que você abrisse Apocalipse, o último livro da Bíblia, 2:5. Hoje é o dia que o Pai coloca a gente no colo e diz assim, ó, eu quero a tua presença, filha. Fica comigo. Apocalipse 2:5 diz assim, lembra-te, pois, de onde caíste e arrependa-te e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Uma igreja está sendo exortada falando, olha, lembra de onde você caiu. E sabe, você lembra de onde você caiu? Você lembra qual foi o lugar que você caiu? Que você abandonou aquilo que Deus tinha para a sua vida? Você lembra desse tempo, desse lugar? A Bíblia nos manda voltar para esse lugar e consertar. É uma das únicas partes da Bíblia que ele fala em volta. Porque geralmente Deus sempre nos impulsiona para frente. Deus sempre nos impulsiona a viver o presente e sonhar com o destino. Mas de repente Deus diz assim, olha, lembra de onde você caiu? Você lembra? Vai lá, volta e conserta. E quando eu estava preparando essa palavra, era outra, e o Espírito Santo dizendo assim, filha, volte. Hoje é o dia de voltar para algumas coisas. Eu lembro daquele endemoniado que foi liberto. Jesus chegou para ele e disse, você está liberto. Ele ficou tão maravilhado, porque aquele endemoniado, aquele homem esquizofrênico, já tinha tentado de tudo. A Bíblia diz que a vida dele era miserável. Mas quando Jesus chega perto dele, e eu gosto de imaginar isso, Jesus simplesmente muda a história daquele homem. Porque quando você chega perto de Jesus, é impossível você continuar sendo a mesma pessoa. Quando você tem um relacionamento com Jesus, é impossível você ser a mesma mulher. Todo mundo vai perceber que você mudou. Você sabe que áreas da minha vida que eu dizia, Deus, isso aqui é impossível. Já veio junto, veio no pacote. Na caminhada com Jesus, quando eu fui procurar algumas coisas, elas já não existiam mais dentro de mim, ele já tinha tirado. E aquele homem é liberto, e sabe o que ele diz?
para Jesus: Jesus, deixa eu ir contigo. Pense bem, ele falou: é claro, eu quero ficar perto desse homem. Olha o que ele fez pela minha vida. Jesus, eu quero ficar contigo, deixa eu ir. E Jesus disse assim para ele: querido filho, volte para sua casa. Conte tudo o que eu fiz por você. É como se Jesus dissesse: volte para o teu lar e mostre a restauração que eu fiz, porque essa restauração vai trazer cura. Porque com certeza aquele menino deve ter ferido os pais, ferido as pessoas, e Deus dizendo assim: não, eu quero que você restaure, eu quero que você volte. E hoje Deus está falando isso para nós: volta para o lugar secreto, volta para mim. Constantemente Israel saía da presença de Deus. Você quer ver? Israel passava um tempo difícil, corria para Deus. Israel estava num tempo bom, esquecia de Deus. O Espírito Santo hoje está dizendo assim: filha, talvez você esqueceu de mim no meio do caminho. Você perdeu algo. Volte hoje. Lembra-te de onde você caiu. Arrependa-te, conserta e volta. A essência é aquilo que Deus soprou dentro de você. Aquilo que é mais básico, mais central. O resumo de tudo é o que você é. A essência está em Deus. Quando aquela mulher, ela quebra aquela essência de perfume, ela quebrou no lugar certo. Vai chegar um tempo que Deus vai levar você a quebrar a sua essência no pé dele. E eu falei: Deus, mas essa palavra de voltar, já ministrei tantas vezes. E o Espírito Santo falou: mas hoje vai chegar pessoas lá que precisam voltar para mim. E eu falei: Deus, e Deus me mostrou 2 níveis que eu queria ministrar hoje com vocês. 2 situações que acontecem. Só quando nós entramos em um relacionamento profundo com Deus é que nós descobrimos quem nós somos. Você já percebeu que tem pessoas que dizem assim: mas eu vou na igreja, mas eu fiz a campanha tal, mas eu tento ler a Bíblia, mas parece assim que eu não entendo nada. Mas sabe de uma coisa? E a minha vida não muda. Essa semana uma mulher falou assim, a mulher está frequentando agora um centro de macumbaria. E ela falou assim, eu falei: mas por que você está nesse lugar? E ela já foi em uma igreja. Ela disse: quer saber? Não mudou nada na minha vida. Eu fui na igreja e não mudou nada, mas realmente na igreja não vai mudar nada. O que muda é quando você tem um relacionamento com Deus. E eu falei: mas quantas vezes você dobrou o seu joelho e entregou a sua vida para Ele? Quantos perdões você pediu? Quantas vezes você permitiu que Deus quebrasse seu orgulho? É no quanto que você se rende, você desce, que você tem mais de Deus na sua vida. É quanto você desce. Engraçado que no mundo, quanto você mais sobe, mais se eleva, parece que você é visto, mas no reino de Deus é diferente. O sábio, ele é louco. No reino de Deus, aquelas pessoas que descem são as que sobem. Aquelas pessoas que se humilham são exaltadas. A Bíblia diz que ele resiste o soberbo. Você imagina se uma pessoa soberba chegar para você: nós resistimos o soberbo. É natural do ser humano. Quando vem uma pessoa soberba, você resiste ela. Você não quer nem ela perto de você. Deus diz que Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. E que nós possamos encontrar esse lugar hoje na presença de Deus. Muitas mulheres me procuram desesperadas, porque não sabem quem são. Vivem desesperadamente a vida de outra pessoa, vivem tentando se achar na sua própria vida, mas não conseguem, sabe por quê? Porque é na presença de Deus. E deixa eu dizer mais, são em níveis que você entra em Deus. E Deus é tão perfeito. Eu tenho enfrentado umas guerras ultimamente, umas guerras antigas, de coisas antigas. E são guerras que, sabe aquelas coisas que te desestabilizam, que você fica: ai, agora eu vou bambear. E quando eu estava no carro dirigindo essa semana, eu estava pensando sobre isso e orando. O carro, gente, é um lugar secreto. Se você dirige, deve ter aqui muitas mulheres que dirigem igual uma louca no trânsito, nem em nome de Jesus. Eu já paguei vários micos, e falando em línguas, e o cara assim, do outro lado, assim, E eu batia no volante, que às vezes é guerra, às vezes a gente está ali, né? E eu estava no carro, pensando sobre isso. Eu falei: meu Deus, mas por que isso veio à tona agora? Por que não foi resolvido antes? E Deus falou assim para mim: porque tu não tinha maturidade para entender aquilo. Tu não ia ter maturidade para resolver isso. Mas agora tu está pronta para resolver. Você sabia que Deus às vezes te desvia de guerras, te tira de situações?
A Bíblia diz que o povo de Israel, quando ele saiu do Egito, ele andou por 40 anos porque Deus desviava eles o tempo todo de guerra, que eles não tinham condições de lutar contra alguns inimigos. E existem níveis que você entra em Deus, que não são só níveis que você fica lá recebendo. Entenda uma coisa, Deus vai colocar a identidade dele em você, vai revelar a sua essência, mas vai ter inimigos querendo te tirar desse lugar o tempo inteiro. Você vai lutar o tempo inteiro com pensamentos que são terríveis e você vai ter que permanecer nesse lugar em Deus. Entende? E existem níveis da presença de Deus. Eu vou mostrar um nível para vocês entenderem que Pedro entrou. Eu não vou ler para não ficar tão extenso, que nós já estamos com o nosso horário meio estourado. Pedro, lembra quando Pedro chegou assim e disse para Jesus? Jesus fez uma pergunta. Jesus sempre chama você para o lugar mais profundo, através de perguntas. Jesus perguntou: o que vocês acham que eu sou? O que o povo diz que eu sou? Ah, muitos dizem que você é Elias. Ah, muitos dizem que você é isso. Mas aí, o que vocês dizem que eu sou? Porque uma coisa é as pessoas de fora achar da gente, outra coisa é quem vive com a gente achar da gente. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Talvez o que as pessoas do mundo pensam, as pessoas que não te conhecem pensam, não vale muita coisa. Mas o que o seu marido pensa sobre você, o que os seus filhos pensam sobre você, o que os seus pais pensam sobre você importa. Você não pode virar as costas para essa pessoa e dizer: ah, deixa, eu sou assim, não. Importa. Se alguma coisa na sua vida fere quem você ama, é hora de você mudar a rota. E Jesus perguntou para eles: o que vocês dizem que eu sou? Pedro é aquele tipo de mulher que ela fala primeiro, ela é aquela que não precisa. Sabe aquele tipo de mulher que a gente vai para uma casa da praia junto com as amigas, não precisa dizer nada para ela? Que ela já está abrindo o forno, ver se tem alguma coisa. Tem essa forma para fazer bolo, já viram gente assim? Tem aquela que fica sentada no sofá, né? O que é para fazer? Essas aí é bom de ter, né, de visita. Mas já tem aquelas que viaja junto, já é. Pedro era assim. Pedro, que Deus está perguntando, que Jesus? E aí Pedro responde de uma forma, debaixo de uma revelação. Pedro diz: olha, eu sei que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse para Pedro: olha, não foi carne e sangue que te revelou isso, não. Foi o próprio Espírito de Deus. Então, Pedro, teu nome é pedra, e sobre ti eu edificarei a minha igreja. Quando Pedro entra num nível de revelação com Jesus e descobre quem ele é, Deus começa a colocar em Pedro, a essência de Pedro é revelada. Tem muitas de nós aqui que não sabemos quem nós somos, sabe por quê? Porque nós não sabemos nem quem Deus é. Às vezes a gente está no Deus da religião, o Deus do culto, o Deus da Abba Pai. Entre num lugar da presença de Deus, de se revelar a Ele. Deus vai se revelar a você. Esse é um nível que só entra, sabe quem passa tempo na presença de Deus. Quem aqui está do lado da amiga, que conhece? Tem amigas aqui? Você conhece a sua amiga de longe. Se trabalha junto, então, você se olha, você já sabe. Ih, não deu, brigaram. Né? A gente é aquela assim, né? Ai, brigou com o marido. Se a amiga está passando por alguma situação, então... Quem é aquela amiga que sofre junto com a amiga? Que chora, pede ajuda. A gente é assim, é coisa da mulher, porque a gente é auxiliadora. É a nossa essência auxiliar. É a nossa essência. E aí, às vezes, a amiga está lá, de olhar a gente conhece, a gente já sabe. Porque você passa o que com ela? Tempo. Já viu que quando a gente ama estar com alguém, não tem impedimento nenhum? Agora, quando a gente não quer estar com alguém, o que acontece? Todos. A gente arruma tudo. Mas quando a gente quer estar com alguém, às vezes 15 minutinhos basta. Essa semana eu tinha 15 minutos para um café. Liguei para minha amiga e falei assim, ó, toma um café comigo, 15 minutos, tamo junto. Tava perto, fomos de carro, só olhamos, contamos algumas coisas, beleza, tchau. Gente, 15 minutos é suficiente para calibrar a amizade. A gente precisa ter uma amiga do lado. Tem um encartezinho, aqueles memes que eu gosto, fala assim, que uma das melhores terapias é tomar um café com a amiga. Sabe por quê? Porque quando a gente está com a amiga, parece que a gente faz assim, ai, tu é minha amiga, né? Máscara. Eu. Entendeu? Isso ali eu uso pro mundo, para as pessoas. Porque não é assim, vai tudo bem. Tudo bem. Não é assim que a gente responde? Daí, fulana, tudo bem?
Tá tudo bem, mesmo não estando tudo bem. Se você encontra uma amiga sua que você não tem mais tanto relacionamento, ela chega, ai, que saudade. Tá, como é que você tá? Tudo bem, mas a casa tá quebrando tudo. Não, tudo certo, porque você só vai abrir o coração para quem você confia. E assim é com Deus. Se você tem um relacionamento com Deus, você vai começar a conhecer coisas de Deus que você jamais pensou em conhecer. Eu lembro que quando eu busquei a Deus mais profundamente no começo da minha conversão, que eu fui fundo, eu falei, Deus, eu quero pisar em lugares que nunca ninguém pisou em Ti. Olha o que eu falava para Deus. Olha, Deus, eu quero pisar em lugares que nenhuma mulher pisou em Ti. Eu quero ir lá naquele lugar na Tua presença. Eu quero conhecer facetas Tuas que não foi revelada a ninguém. Eu sei que o Senhor passou de costas para Moisés, mas passa de frente para mim. Como diz o Luiz Hermínio, vem que eu estou facinho. E eu dizia, Deus, eu te quero. Um dia eu estava no quarto de oração, eu briguei com Deus. Sabe quando você vai orar, parece que nada acontece, a oração não sobe? Não... Eu falei, como é que é, Deus? Eu te quero. Se eu fosse uma pessoa que não te quisesse, mas eu te quero, vem. E ele, pela misericórdia, ele vinha. Porque depois você começa a entender que não é pelo sentir, mas é pela fé. Às vezes você não vai sentir, mas você sabe que Ele está ali. Mas Deus, Ele é tão bom que quando a gente precisa sentir, Ele ainda toca. Mas vai ter um tempo que a gente vai caminhar só nas palavras que Ele nos deu. E Deus, Ele precisa nos atrair de volta para esse lugar da presença dEle. Existem coisas na sua vida que só vão ser resolvidas lá. Quando você para e começa a ouvir a Deus. Agora você há de concordar comigo. É mais fácil cantar um hino. É mais fácil botar uma pregação para ouvir. É mais fácil chamar o telefone e falar, amiga, ora por mim. É mais fácil botar no grupo, ora por mim. Aí um monte de gente bota a mão lá e ninguém ora. Já viram? Mentira. Eu para não mentir, eu faço assim, Deus, em nome de Jesus, essa situação agora, porque eu já menti. Porque se tu fala que a tua mãozinha tá ali, é porque tu tá orando. E às vezes a gente nem ora, nem lembra. Só botou ali. Gente, vamos se arrepender disso hoje, amém? Só usa a mãozinha, isso. Usa a mãozinha se você orou ali na hora. Deus, essa situação aqui, toma na tua mão. Porque se você deixar para depois do lanche, depois já foi tudo. E agora esqueci o que eu estava falando. Tá, lembrei. Lembrei porque eu estou tomando vitamina. E o Espírito Santo ajuda. Mas essas situações são fáceis de fazer. É fácil. Vir num culto, sentar e receber. Gente, como às vezes eu tenho inveja de vocês. Eu viajei aqui jogada no chão. Estou com um sonho de me jogar no chão. É sério. De ser ministrada, de alguém botar a mão na minha cabeça. Eu preciso. Não pense que pastor está imune. Gente, eu amo isso. Eu quero estar nesse lugar. Inclusive, eu vou para um retiro que eu vou ministrar no final de semana, mas eu disse, Deus, vai ser um retiro meu e teu, tá? Eu vou ministrar, mas naqueles momentos que eu não ministrar, eu vou beber em serviço. Beber do Espírito Santo. Quero ficar embriagada da tua presença. Já marquei até um encontro com Deus lá, top. E é mais fácil, mas se você for orar, se você fechar a porta do seu quarto, você vai começar a achar até meio estranho. Ai, coisa estranha. Parece que só tá eu aqui sozinha. Aí parece que a sua oração é seca. Parece que nada acontece. Não é assim? Mas você não tem intimidade. Já conversou com alguém que você não tem intimidade? Imagina uma pessoa famosa que você conhece tudo da pessoa. Você sabe a roupa que ela veste, porque ela posta no Instagram. Você conhece as preferências dela. Mas se você for sentar com essa pessoa, você não tem uma palavra para dar com ela. Você não tem intimidade. Não existe. A intimidade cresce quanto mais você passa tempo junto. E Deus se revela na medida que você pode. Tem uma palavra hoje que me chamou a atenção, não precisa abrir, que fala, Deuteronômio 29:2, se você quiser depois ler em casa. Deus estava num momento muito importante com a nação de Israel, presta atenção nisso. Moisés já sabia que não ia passar o Jordão. Moisés sabia que ele não ia para a terra prometida. Deus já tinha falado para Moisés. E Josué já estava pronto para pegar o povo e levar. Antes disso acontecer, Deus firma a aliança dele. Você sabia que em tempos da nossa vida, de mudanças,
E agora eu quero falar numa situação específica. Às vezes, nós somos ministrados por pessoas, lá no início da nossa fé. Pessoas nos ministram, às vezes nós até congregamos em lugares. Mas sabe que chega uma hora que o nosso Moisés precisa morrer. Moisés precisava morrer para o povo ir para a terra prometida. E às vezes a gente não quer, a gente quer ficar ali. E se você ficar com Moisés, você vai ficar no deserto. Não é que Moisés é ruim, não é que aquela denominação foi o Satanás na minha vida, porque tem gente que é assim, não, agora é fogo, fogo. Não, gente, nunca façam isso. Seja sempre grato por onde você passou. Ainda que te feriram, ainda que você não... A gente é ruim também, a gente também deve ter ferido. A gente também deve ter errado. Nunca se olhe como vítima, coitada, meu Deus. Não, às vezes você errou. Mas é como Moisés. Moisés, ele tirou do Egito, mas Moisés não tinha base para levar o povo para o destino que tinha. Às vezes você está num lugar que Deus te tirou do Egito, Deus fez coisas, mas esse lugar já não é mais suficiente para te levar para onde você precisa ir. Quantos entendem isso? Você sabia que Moisés, a base de liderança de Moisés, tinham 3 níveis, que era improbabilidade, porque Moisés era improvável. Era sobrenatural, água saía da rocha, o mar se abria. E ele vinha com liberdade. Às vezes nós caminhamos tempo com Deus nesse nível improvável. Sabe quando você abre a Bíblia e Deus fala? Eu assim, Deus, essa palavra é de voltar. E aí Deus me deu uma palavra. Gente, eu fiquei assim, ó, meu Deus. Deus falou, voltem para mim, em Jeremias. Agora eu não lembro o versículo. Está na minha outra Bíblia que eu rabisquei. Mas voltem para mim. E sabe um versículo de Jeremias, diz assim, ó, Deus falando assim, ó, eu pensei que vocês me chamariam de pai. Olha o que tem na Bíblia. Mas vocês se afastam de mim. E Moisés representa essa liderança da improbabilidade, do sobrenatural. Quantas de nós já experimentamos o mar se abrir na nossa frente? Você diz, é Deus puro. Não pode ser outra coisa. Libertação, quantas libertações você teve? Eu lembro que quando eu me converti, gente, eu tinha visão de demônios. Eu acho que quando eu me afastei de Deus, eu fui tão longe de Deus, que demônios vieram. Eu lembro, gente, que eu desmaiava do nada. Está aqui a Lani, que não me deixa mentir. Eu apagava. 15 minutos apagada, ninguém sabia o que eu tinha. No dia que eu decidi, na semana que eu decidi a minha conversão, eu estava orando, fui deitar na minha cama, que eu olhei para o meu guarda-roupa, eu vi 2 demônios. E geralmente eu não conto isso, porque às vezes, né? Mas eu vi. E tenho descrito como eles são. Nessa época, eu e a Lani estávamos morando no mesmo apartamento. Dela ia ficar pronto. Dela assim, amiga, posso ficar um mês aí no teu apartamento? Só amiga para ficar um mês no apartamento da gente. Daí eu disse, pode. Ela ficou num quarto lá, e nós ali no quarto, ali o Dirceu, o Mateus era bebezinho. E aí eu falei, e me deu tanta autoridade naquela hora que eu me sentei na cama, eu falei, em nome de Jesus, eu não tenho mais parte com vocês. A minha vida é de Deus, então agora vocês vão bater em retirada desse quarto agora. Gente, deu 3 minutos, na porta do meu quarto. Assim. Eu falei, meu Deus, a mulher de cima sendo esfaqueada. Porque eu não sabia se era a parte dentro do meu apartamento, fora do meu apartamento. Quando eu abro a porta, a Lani de olho fechado assim. Eu falei, que é isso? Ela disse assim, um demônio no meu quarto. Eu falei, meu Deus. Era 3 da manhã. Nós todos acordados, expulsando demônio. Porque é a época da libertação. Nós dormimos, nós 4. 1 semana no mesmo quarto, uma cama... Diante de Deus. 1 semana. E aí, eles vieram pro meu quarto, né? Eles botaram a cama deles de colchão no chão de casal e nós orava toda noite, lia a Bíblia e jejuava. O que um demônio não faz, né? Aí, às vezes é demônio enviado por Deus para converter. E foi a época de libertação. Sabe de uma coisa? Foi a minha época de Moisés. Época de sair do Egito. Época de libertação. Gente, época de viver o sobrenatural. Mas sabe de uma coisa? E sabe outra coisa que acontecia? O maná caía do céu.
Olha que coisa boa. Todo dia o povo ia lá, recolhia o maná. Oh, manazinho. É aquele dia que você nem orou. Alguém no ônibus tem uma palavra para você. Você está ali no WhatsApp, vem uma mensagem, ó, estava orando. É o tempo de Moisés. Mas o tempo de Josué chega. E a base de Josué é preparação. Porque Josué foi um líder preparado, ele não foi um líder improvável. A Bíblia diz que enquanto Moisés, gente, isso é lindo. Se apaixone pela Bíblia. A Bíblia diz que enquanto Moisés ficava lá dentro da presença de Deus, naquele foguinho azul, a Bíblia conta que Josué ficava espiando e admirando aquela presença. Um dia eu vou estar nesse lugar. E Moisés, a Bíblia conta que Moisés ia embora e Josué continuava naquele lugar, porque Josué não queria homens, liderança. O que os homens têm, Josué queria o que Deus tinha. Deus está levantando uma geração que não está mais ligada no fulano famoso, no Beltrano, no irmão não sei o que, ele está ligado na presença de Deus. O Luiz Hermínio fala uma coisa que eu acho linda demais. Deus não está promovendo homens e nem mulheres, Deus está promovendo a verdade. E os homens e mulheres que estiverem na verdade serão promovidos junto com ela. Receba de homens e mulheres que estão debaixo de uma verdade na sua vida. Josué foi preparado. Sabe a outra base de Josué? Força. Tem a ver com o nosso posicionamento. Sabe o que aconteceu quando Josué pegou? O maná parou de cair. E Deus falou assim, agora vocês vão comer daquilo que vocês plantar. Por isso tem um monte de gente passando fome. Você já está na época de Josué e você está passando fome. Ai Deus, cadê o maná, filho? Deus te deu uma enxada, vai plantar. Deus te deu isso aqui, ó, para você cavar e começar a receber direto de Deus. O tempo de maná acabou. Essa palavra veio forte hoje. Talvez você até esteja, algumas aqui no tempo de Moisés, precisam, mas a grande maioria precisa ser como Josué. Começar a plantar. Tem uma canção que eu amo que diz assim, ó, teu reino vem, se eu anunciar, teu reino vem, se a minha postura mudar. O reino vem não só com palavras, mas com a nossa postura. Então já não é mais caindo do céu, já é por força. Porque quando Moisés chama Josué, diz assim, Josué, seja forte e corajoso. Essas são as bases do governo de Josué. Desde os dias de João Batista, gente, em Mateus 11:12 diz assim, ó, agora o reino de Deus, ele é tomado à força e os que usam de violência se apoderam dele. Já viu alguém pegando alguma coisa com violência, como é que é? É assim que nós devemos agarrar o reino de Deus. Esse é o tempo de Josué na sua vida. E voltando lá, para terminar, quando Deus fala isso para o povo, sabe o que Deus diz para o povo? Ó, até agora eu fiz coisas sobrenaturais na vida de vocês. Gente, eu vou ler, mas não precisa abrir não, vou ler rapidinho. Tendes contemplado tudo o que Deus realizou na terra do Egito, contra Faraó, contra a multidão de seus servidores, contra a sua terra. As grandes maravilhas, provas que vossos olhos observaram, todos aqueles sinais e prodígios, eu falando, ó, tanto milagre, tanta coisa linda eu fiz. Contudo, olha o que Deus disse. Até o dia de hoje, o Senhor não vos tinha dado um coração sensível ao entendimento, olhos e ouvidos perceptíveis, capazes de ver e ouvir com discernimento. É um novo nível de entendimento do reino de Deus. Eu estava falando assim, agora eu estou abrindo os olhos e os ouvidos de vocês. Porque vocês vão começar a ver o reino de uma outra forma. Quem já passou dessa fase entende do que eu estou falando. A Bíblia, ela toma um especial para você. Você fica, meu Deus, o que é isso? As palavras saltam. E hoje Deus falou isso comigo. Está chegando o tempo de Josué ser forte e corajoso. Estou preparando você para entrar num lugar novo na minha presença. Aquilo que o Telmo falou para os homens, eu tomo para nós. É tempo de largar a chupeta e pegar uma espada. É tempo de a gente dizer assim, Senhor, o que é? Vamos lá, eu quero pegar, eu quero estar nesse lugar. Desculpa, nós vamos sempre ter. Mas Deus está chamando mulheres que estão largando tudo para estar com Ele. Deus vai reposicionar você em lugares específicos.
Eu estou com uma palavra orando todo dia sobre isso, sobre essa casa. Eu digo, Deus, levanta homens e mulheres em lugares específicos nessa cidade. Deus nos deu uma palavra. Deus falou que a nossa influência ia alcançar todos os lugares da nossa sociedade aqui em Criciúma. Mulheres na área da educação, na área da saúde, no judiciário. Mulheres em lugares estratégicos. Não foi assim que ele colocou Esther? Num lugar estratégico. Deus está chamando você para lugares estratégicos. E nem pense que por você ser outro tipo de trabalho você é menor, porque é incrível que nos menores lugares, nos serviços mais simples, Deus esconde os maiores tesouros. Eu sempre digo para as meninas, um salão de beleza, por exemplo, quantas pessoas abrem o coração naquele lugar? E se tem uma mulher lá dentro cheia do Espírito Santo, o que ela pode fazer? Lugares simples que Deus vai te colocar para você colocar aquilo que é do coração de Deus. Você não vai dar a sua opinião, você vai abrir a boca com sabedoria. E é por isso que o inimigo quer nos deixar doentes, tristes, depressivas. E você quer saber, se for para viver essa vida desse mundo, eu seria uma pessoa depressiva. Não tem sentido viver nesse mundo se não for com Deus. Se não for para saber do que Ele tem para a minha vida. Ele dá sentido. Gente, eu tenho conversado com mulheres riquíssimas, com muito dinheiro, belas. Mulher que fez plástica até no fio do cabelo. O corpo está escultural, é um Frankenstein, né? Mas está tudo ali em cima. Depressiva. Aí também tem aquelas mulheres que estão mais largadinhas. Aquelas mulheres também que a situação financeira não é fácil. Depressão também não é classe social. Talvez o meu Moisés já morreu e eu preciso caminhar debaixo de um novo lugar. Um lugar onde eu tenho que cavar. Mas deixa eu dizer para você, vai valer a pena. Lembra do que eu disse, que existem alguns inimigos que a gente só vai enfrentar depois? A Bíblia diz que quando o povo foi seguir Josué, existiam ainda inimigos que eles precisavam vencer. Mas a Bíblia diz que todos eles foram vencidos. Ainda que nessa caminhada desse novo tempo, você tem que enfrentar algumas coisas. Eu quero dizer para você que Deus é contigo e Ele vai te preparar para cada passo dessa caminhada. Amém?